Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia, o programa Saúde e Você está no ar. Sejam muito bem-vindos. No programa de hoje vamos falar sobre transplante de órgãos. Como está a situação aqui na Paraíba? Quais os critérios para ser um doador? Aqui no estúdio também vamos conversar com quem conseguiu uma segunda chance de vida. E mais, você costuma lavar as mãos? Saiba que esta atitude simples pode te livrar de várias doenças. Fica comigo, o programa Saúde e Você está no ar. Estou chegando para te fazer companhia neste sábado, programa repleto de muita informação. Te convido, fica comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar? O Ministério Público da Saúde promete agora endurecer as regras para os laboratórios que prestam serviços relacionados aos transplantes de órgãos no Brasil. Acompanhe. O Ministério vai elaborar normas específicas para definir quem pode fazer os testes relacionados aos transplantes de órgãos. Atualmente, a regulamentação não define critérios para a escolha dos laboratórios. Apenas determina que pessoas com HIV não podem ser doadoras de órgãos. Nossas equipes técnicas, desde o ano passado, têm trabalhado para melhorar o sistema. Diante desse fato tão grave, temos que pensar medidas de prevenção, sim. Segundo técnicos do Ministério da Saúde, a ordem da ministra Nízia Trindade é endurecer as regras de seleção dos laboratórios que fazem esses testes. Até o fim desta semana, deve haver uma mudança no critério de escolha dessas empresas. São novas determinações que devem ser seguidas por todos os estados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também participa desse processo, já que os critérios para monitoramento de doadores de órgãos seguem normas estabelecidas com a Anvisa. Quando o escândalo foi revelado pelo jornalismo da Band, o Ministério da Saúde determinou uma auditoria urgente no sistema de transplante do Rio de Janeiro, além da apuração de eventuais irregularidades. E para saber quais os critérios para a doação de órgãos aqui na Paraíba, a nossa repórter conversou com a diretora da Central de Transplantes. Acompanhe. Em um incidente inédito na história do serviço de transplante brasileiro, no estado do Rio de Janeiro, alguns pacientes que receberam órgãos foram contaminados com o vírus HIV. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a diretora da Central de Transplante aqui da Paraíba, a Rafaela Dias. Muito obrigada, Rafaela, pela sua participação. Primeiro, a gente queria entender o serviço e como é que funciona esse protocolo para garantir que esse órgão de fato está saudável e vai ser, então, em tempo hábil, colocado em um paciente que está precisando tanto. Eu quero primeiramente agradecer pelo espaço, não é? É muito importante que a gente venha esclarecer a população e dizer que doações e transplantes, eles continuam sendo um serviço seguro, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil. E aqui na Paraíba, como é que funciona? Então, nós temos a Central de Transplantes que funciona 7 dias da semana, todos os dias, 24 horas. Com uma equipe multiprofissional. Que equipe é essa? Formada por enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos administrativos, condutores e médico. Todos os dias nossa equipe sai em busca de um potencial doador. O que seria um potencial doador? Potencial doador são aqueles pacientes graves que estão em emergências e UTIs, que possivelmente possam evoluir para um protocolo de morte encefálica. Nossa equipe identifica esses pacientes, é conversado com a equipe assistente do hospital e eles avaliam se esse paciente está evoluindo para a morte encefálica.
A partir do momento e da gravidade desse paciente, é aberto um protocolo. Que protocolo? Protocolo de morte encefálica. Ao fechar esse protocolo, constatando a morte, ou seja, quando não existe mais função no sistema nervoso central do paciente, vamos dizer assim, para que toda a população compreenda, é informada a família que aquele paciente que já estava grave, muito grave, evoluiu a óbito, né? Foi a morte. E dá nesse mesmo momento a oportunidade da família autorizar a doação de órgãos ou não. A família autorizando a doação de órgãos, né? A nossa equipe entra com uma corrida contra o tempo, né? Acolhe essa família, dá todo o suporte psicológico, explica toda a parte burocrática e realiza a coleta de exames. Essa amostra de sangue, aqui no nosso estado, aqui na Paraíba, ela será encaminhada para o LACEN, que é um laboratório estadual que realiza todas as sorologias da doação, daquele doador. As sorologias dando não reagente, o que seria não reagente? Seria um doador sem nenhuma doença, vamos dizer assim, transmissível, não é como HIV, citomegalovírus e entre outras. Dando não reagente, não tem, a gente recebe esse resultado via sistema, tudo é registrado e a gente lança junto a essas informações no Sistema Nacional de Transplantes, certo? E aí começa, né, a corrida contra o tempo em busca do receptor. Porque a fila é única. A fila é única do SUS. Dando reagente, dando positivo para alguma doença infecto-contagiosa, aquela doação ela é abortada. O que seria uma doação abortada? É uma doação suspensa. Então toda essa rede está pronta, mas o principal, eu acredito que ainda seja a maior dificuldade de vocês. É a hora de sensibilizar essas famílias no momento difícil, né? Que elas perdem o ente querido. Como é que esse trabalho é feito e como vocês realizam campanhas para sensibilização da sociedade como um todo? Isso, esse é um momento mais desafiador. Ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele é muito emocionante, porque quando uma família diz sim à doação, é um gesto nobre, né? Um gesto de solidariedade que aquela família está tendo. A gente volta a acreditar na humanidade quando uma família autoriza uma doação. Essa família ela é muito bem acolhida, ela é muito bem acompanhada por nossa equipe e as famílias também que não autorizam a doação, elas também são bem acolhidas, são muito bem assistidas por nossa equipe. É um trabalho que a gente realiza capacitando nossas equipes, investindo nos treinamentos, né, na capacitação, no conhecimento. Também fazemos campanhas, né, não só no Setembro Verde, mas durante todo o ano, falando da importância de se declarar um doador, esclarecendo as dúvidas de toda a população. Ainda falando sobre doação de órgãos, aqui na Paraíba, quase 670 pessoas estão na fila de espera por um transplante de coração, córneas, fígado, rins, segundo dados da Central de Transplantes. Estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Associação de Pacientes Renais, Carlos Roberto, que está aqui com a gente para esse bate-papo tão importante. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Saúde Você. Bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. Pois é, Carlos, né? Que legal ter você aqui conosco. A gente teve aí, agora há pouco, um escândalo, né? Doações de órgãos contaminados. Você já esteve do outro lado, na fila, esperando por um transplante. Como é estar do outro lado? Como é estar à espera de um órgão, dessa segunda chance de vida? Causou pânico, né? Nas pessoas que estão na fila do transplante. Chega a tomar conhecimento desse fato tão desagradável aí. Mas, como presidente da associação,
A gente leva boas notícias para o paciente da Paraíba, que não tem nenhum caso, né, que envolva esse tipo de problema. E está tudo sob controle na Paraíba. Os pacientes estão conscientes que o hospital que faz o transplante é um hospital de alta qualidade, que tem um bom nível, excelente nível de atendimento aos pacientes e de controle sobre esses exames que são realizados no próprio hospital que transplanta. E quais os requisitos para receber um órgão? Olha, nós temos hoje, falando de renal, de pacientes renais, nós temos em média hoje 160 mil pessoas fazendo hemodiálise. Desses 160 mil, cerca de 40% aproximadamente serão os que serão contemplados com o transplante possivelmente. Os demais estão descartados, pelas patologias adquiridas, tanto antes de entrar na hemodiálise como durante a hemodiálise. Isso também tira o paciente da possibilidade de realizar um transplante. Esses 40%, né, essas pessoas não podem ser cardiopata, né, tem algumas patologias que impedem, algumas doenças crônicas, mas isso é exatamente o que eu estou falando, que só 40% vão poder fazer o transplante, porque a própria hemodiálise, se não tiver um controle, se o paciente não for equilibrado, disciplinado, ele pode adquirir uma patologia, né, ou por um acidente, que vai impedir ele de ser transplantado. Perfeito? Agora, Carlos, acho que muita gente tem curiosidade de saber, você estava na fila, quanto tempo você ficou esperando por esse órgão e qual foi o maior desafio para você ali enquanto você esperava? O que é que se passava pela tua cabeça? O grande problema dos pacientes que estão em fila de transplante, renal principalmente, é a falta de conhecimento, né? Então, essa falta de conhecimento, de esclarecimento sobre determinadas coisas, dificulta o paciente saber o que está passando por ele, né? Como será o procedimento a partir daquele momento que ele entrou na hemodiálise. Então, se a pessoa não é esclarecida, vai sofrer muito mais. Então, eu era hipertenso, sabia que era hipertenso, e caí na hemodiálise, fui levado para um hospital de emergência e com 15 dias de UTI entrei na hemodiálise. Mas aí eu busquei conhecer a doença, o que estava acontecendo comigo, estudei bastante sobre isso, fui bastante disciplinado durante o meu tratamento, só fiz hemodiálise 1 ano e 4 meses. Uhum. Né? Então, isso também... Isso conta muito, né? Conta muito. Mas antes dos anos de 1 ano e 4 meses, eu também fui chamado para ser transplantado com órgão de paciente falecido. Mas não deu certo, eu não cheguei nem ao hospital, porque a doadora teve falência dos órgãos, o coração parou antes de ser retirado os órgãos de doação, mesmo autorizado, não deu tempo. Então foi um trauma que eu voltei da estrada. Eu estava indo para Campina Grande fazer o transplante, quando recebi a informação de que o transplante não ia acontecer. Ah, que frustração, Isso eu estava com 1 ano e 2 meses de transplante. Mas, antes disso, a família já tinha se reunido e uma das minhas irmãs foi voluntária para doar. Então, eu dei continuidade à realização dos exames e com 1 ano e 4 meses fui transplantado, estou há 12 anos, sem nenhum retorno para o hospital, só para as consultas de acompanhamento, levo uma vida normal, com as recomendações, mas não tenho restrições. Desde que eu seja disciplinado, não vou ter restrições. Entendeu? Então, já há 12 anos, 12 com anos o eu novo estou órgão, transplantado. recebeu essa nova chance. Sim. Hoje está bem. Estou né? bem. Está dizendo que tem vida normal. Vida normal. Claro, com acompanhamento médico, sempre faz aquela revisão, né? Obrigatória, a cada 4 meses estou presente na consulta com o nefrologista, ele avalia meus exames, aumenta ou diminui a dosagem dos medicamentos, mas a minha está sendo controlada, acredito que não houve mudança nesses 12 anos. É a mesma dosagem até hoje, diminuiu inclusive alguns deles. Que maravilha. Mas eu estou muito bem. Que maravilha. A gente sabe, muita gente que está nos assistindo talvez esteja na fila de espera, numa situação de dor mesmo. Acredito que seja muito difícil para quem passa por um problema, né, um processo como esse. Em algum momento, nesse processo que você passou, você pensou que não ia conseguir? Olha, no momento que a gente entra na hemodiálise, é outro mundo, né? Eu, como militar, acostumado a viajar o mundo todo, né? Viajei muito de navio para cima, sou marinheiro, né, de profissão. Sou militar da Marinha reformado e morei em vários lugares do Brasil, fiz várias viagens para o exterior. Estava acostumado com essa vida de trânsito, né? Então, quando eu caí na hemodiálise, eu fiquei impedido de sair de casa. Né? Limitou, né? Limitou. Um dia ou outro não tinha que estar no tratamento, não podia fazer esforço. Isso é um problema. Se você não tiver
não for uma pessoa muito segura, mais ou menos isso, você cai em pânico, você pode Mexe entrar em muito com o depressão. psicológico, né, Carlos? Exatamente. Então, mas eu consegui equilibrar essa situação, pensei no melhor para mim futuramente. Eu vou estudar a minha doença, vou ver o que pode fazer, e se existe a possibilidade de transplante, eu vou fazer o transplante. Você Isso encontrou acontece. muita burocracia? Não encontrei. Como eu falei anteriormente, nós temos muitos pacientes que são pessoas que não têm pouco estudo, vamos dizer assim. Isso dificulta, porque aí você depende de alguém. Você depende de um parente, você depende de uma esposa ou do esposo, seja o que for, para carregar você do seu lado e orientar. Vamos por esse lado, vamos falar com fulano de tal. E às vezes você não tem esse apoio. Né? Quando eu entrei na hemodiálise, isso foi uma grande preocupação, porque eu digo, agora eu preciso ajudar alguém. Eu vou trazer o meu conhecimento para ajudar as pessoas. Que maravilha. E aí eu passei a visitar as clínicas de João Pessoa, eu fazia numa particular, visitei as clínicas do SUS, descobri que eu era privilegiado mesmo estando naquela situação, e aí eu passei a conhecer tudo e virei presidente da associação, já antes mesmo do transplante. E aí eu passei a orientar os pacientes, criar reuniões, levar informações, ajudar, criei um sistema de distribuição de medicamentos, de quem tem, repassa para quem não tem, que às vezes, por vezes, falta medicamentos, né? Que é distribuição do governo federal, às vezes tem alguns probleminhas que chega atrasado, mas estamos sob controle com essa situação. E aí eu usei o meu conhecimento, junto com outros amigos que fazem parte da associação, para acalmar essas pessoas. Perfeito. E trazer uma qualidade de vida melhor diante da nossa ajuda também. Você usou algo que poderia se tornar um trauma na sua vida, com lembranças não tão boas, para ajudar e levar informação para outras pessoas. As pessoas romantizam a doação de órgãos, acham bonita, né, nobre, mas como expressar isso para a família, deixar claro, eu quero ser um doador de órgão? Tem que avisar, né? Só precisa avisar. Se a família vai atender ou não, isso é um trabalho que nós fazemos, uma campanha, né, diuturnamente, para conscientizar as famílias que atendam o desejo e o pedido daquela pessoa. Né? Não existe lei que obrigue, e também eu não concordo que exista lei que obrigue, porque é voluntário, né? Mas que as famílias atendam ao pedido daquela pessoa, que eu quero ser um doador de órgãos. Não, por que impedir isso? Então, às vezes, as questões, e muitas questões envolvem isso aí, né? Como já foi dito várias vezes, até questões de religiões, né? Outra falta de conhecimento, falta de esclarecimento. Que vão tirar os órgãos do meu filho, ele não morreu, tal. Não é nada disso. Né? Os critérios são muito bem estabelecidos, as coisas funcionam com muita seriedade, não há motivo para preocupação. Né? E sim, botar na cabeça, lembrar que você vai salvar 6 vidas, autorizando a doação dos órgãos de um parente que venha a falecer. Né? Isso é uma atitude nobre, né? De amor ao próximo, fazer a vida continuar. Perfeito. Essa é a grande mensagem, né? Perfeito. Quero parabenizar, tá? Teu trabalho, tua atitude. Muito obrigada por compartilhar essa história aqui comigo e também com quem está em casa. Eu que agradeço pela visita, pela oportunidade, né? A Associação dos Pacientes Renais da Paraíba, Renais Paraíba, está agora também afiliada à FENAPAR, Federação dos Pacientes Renais, onde eu tive a oportunidade de, no último dia 15, na última quinzena de setembro, participar de um encontro em Brasília, trazer novas informações, tudo que está para acontecer futuramente. Uma delas é a nova lei, incluir na lei que beneficia as pessoas com deficiência os pacientes renais. Então, já está em estudo na Câmara dos Deputados, já foi apresentada essa nova proposta, e uma campanha que nós estamos iniciando agora, que é a diálise peritoneal residencial, né, diante de muito sofrimento dos pacientes que estão em fila, pela distância da clínica, pelas grandes patologias que impedem, que tornam muito cansativo, né? Então, isso é uma campanha que vai iniciar e a gente vai pegar pesado para que o governo federal compreenda essa linguagem, que a diálise peritoneal residencial é uma necessidade. Tá bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Assunto importante, né? Espero que você tenha gostado. Olha só, agora a gente faz um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.